Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro. E o sentimento é sempre de gratidão. Gratidão por mais essa oportunidade de aprendizado, de comunhão com a espiritualidade presente, que sempre nos ampara, nos ajudando a melhor compreender. Somos ainda crianças espirituais, temos muito ainda que aprender e muito a agradecer por essas oportunidades de aprendizado, de comunhão, e que possamos ser o mais fidedignos possíveis aos ensinamentos do Mestre, para que a cada dia mais consigamos retirar esse véu da ignorância que ainda nos envolve e trilharmos mais firmes esse caminho que nos leva em direção ao Mestre e ao nosso Pai Maior. E exatamente por essa ideia de brilhar nossa luz é que eu escolhi uma mensagem, uma bela mensagem de Emmanuel, que foi inclusa no livro Vinha de Luz. Mensagens de Emmanuel, psicografadas, enviadas por intermédio da mediunidade de Chico Xavier. E essa mensagem, na verdade, ela faz parte do prefácio do livro Vinha de Luz. Brilhe vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam, além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado, durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sobre a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais, através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação nem profecia, é apenas um convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Essa mensagem nos foi enviada por Emmanuel em 25 de novembro de 1951. Belíssima mensagem, né? E a escolhemos porque realmente é um convite, a ideia é esse, é um convite, uma reflexão, que cada um, a cada dia, deixe que sua luz brilhe mais, que a centelha divina que existe dentro de cada um de nós possa cada vez brilhar mais. E aí escolhemos também, aí não é uma mensagem, na verdade foram informações enviadas, para Kardec. E Kardec colocou
essas informações dos espíritos no livro, na obra Gênese, lá no último capítulo, que é o capítulo 18. Os tempos são chegados. Cadê? Tá aqui. No item A Geração Nova. E o que os espíritos nos dizem? Para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que somente o povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica neste momento entre os que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculos ao progresso. A época atual é de transição. Os elementos de duas gerações se confundem, colocados no ponto intermediário, assistidos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhe são peculiares. Deixa eu só beber uma aguinha. Essa mensagem, né, e especificamente, que também, né, define o momento que estamos passando, porque vamos parar para pensar, né, que momento é esse planetário. E engraçado que essa mensagem nos foi enviada há bastante tempo, né, e ele já fala do momento, esse momento de transformação planetária. E essa mensagem, ela faz parte de uma gama de mensagens, né, recebidas, analisadas por Kardec, você vê lá em 1860, em alguma coisa. Mas antes dessas duas mensagens que nós lemos, uma no Vinha de Luz, né, que foi lançada em 1952, se não me falha a memória, que foi, na verdade, a nossa mensagem de abertura, e a outra, né, os ensinamentos dos espíritos lá na obra Gênese em 1868. Lembrei da data do lançamento da Gênese. Essas duas nos alertando para a transição planetária pelo qual o planeta Terra passa e nos alertando, nos convidando, né, a necessidade do despertar, de brilhar a nossa luz. Muito antes dessas duas mensagens, nosso mestre por excelência, nosso Cristo Jesus, há mais de 2000 anos, quando aqui esteve fisicamente junto a nós, em uma encosta lá da montanha, em Cafarnaum, reunido, né, diante de um grupo de discípulos, no seu grupo de discípulos e de seguidores que ali se encontravam, na realidade representando, né, a humanidade inteira, todos nós, ele nos presenteou com as mais belas lições de conduta moral, que devem nortear a verdadeira vida cristã. Que condutas seriam essas? São regras para todo o comportamento humano. Eu diria que é a essência do cristianismo. O sermão da montanha, ou sermão do monte, como cada um fala. Para entendermos a grandiosidade, né, desse ensinamento, eu gostaria de lembrar aqui algumas frases, na verdade, duas frases. Por exemplo, uma famosa, a de Gandhi, Mahatma Gandhi, que afirmou ser o Sermão da Montanha a mais bela página da humanidade. Que ainda que se perdessem, né, os livros sacros da humanidade, que fosse tudo queimado, tudo destruído, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada, absolutamente nada estaria perdido. Visto que o Sermão da Montanha é a carta magna dos direitos humanos. Quem disse isso, essa bela frase nos foi dita por nossa querida Joana de Ângeles. O Sermão da Montanha é a carta magna dos direitos humanos. Mas por que a gente está falando sobre Sermão da Montanha ou Sermão do Monte? O estudo de hoje é a respeito das bem-aventuranças? Então, não do discurso de Jesus como um todo, mas especificamente de 2 versículos inclusos
né? Que estão lá no Evangelho de Mateus, o versículo 5 e o versículo 9. Que versículos seriam esses? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Versículo 9, os dois lá do Evangelho de Mateus. No Evangelho segundo o Espiritismo, esses versículos, eles foram inclusos por Kardec no capítulo 9, que recebe o título Bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Juntou os dois. Aqui, nós focaremos nos itens 6 a 10 do capítulo, que trazem as instruções dos espíritos. E o que os espíritos falam nesse item 6 a 10? Eles nos falam sobre a afabilidade e a doçura. Eles nos falam sobre a paciência, sobre a obediência, sobre a resignação. E eles também nos alertam sobre a cólera. Bom, mas para que a gente contextualize, que a gente tente entender a essência do ensinamento do mestre, é importante a gente traçar, né, uma linha histórica. A primeira revelação, que sabemos, ela veio quando? Ela veio com Moisés, né? São os 10 mandamentos. E lá, no mandamento número 5, vamos relembrar o que foi dito? Não matar, né? Simples assim, não matar. Até porque, na época de Moisés, as pessoas ainda eram, digamos assim, um tanto quanto rudes. E só compreenderiam uma ordem. Se observarmos, né, os mandamentos, eles estão num modo imperativo, né, que designa, entre outras coisas, ordem. Não matar. E aí, nosso mestre vem e amplia esse entendimento. Ele diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é por meio da violência que alguém conseguirá alcançar a tão sonhada terra prometida, né? Sonhada, ó, há séculos. É preciso ser manso e pacífico. E mais, Jesus amplia esse entendimento também do não matar. Porque não é só matar no sentido, né, real da coisa, atentar fisicamente contra a vida de alguém. É preciso tornar o coração mais leve. É preciso não desejar o mal do outro, não proferir injúrias. Porque podemos matar, meus irmãos, o nosso próximo por meio de palavras, a morte moral, humilhando, injuriando alguém, né? Proferindo fel. Tem gente que fala com a maior naturalidade, sabe? Sem nem perceber o significado do que diz. Alguma coisa mais ou menos assim. Nossa, acabei com fulano, coloquei ele no lugar dele. Coloquei ele ali abaixo de nada. Sim, acabou mesmo. Acabou de atentar contra as leis de Deus. Não matar significa não humilhar também, não injuriar. Se muitos irmãos, hoje em dia, ainda não compreendem a profundidade do não matar, imagina, naquela época lá da vinda do mestre, imagina o furdúncio. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles, os mansos e pacíficos, herdarão a terra. Que terra é essa, gente? A terra prometida, a terra futura, a terra em que o bem reinará, a terra que todos nós almejamos, a terra da paz. Se analisarmos essa mensagem do mestre, veremos o impacto que ela teve. Porque, gente, vamos parar aqui e pensar. Desde os primórdios, a humanidade em geral, ela pauta as suas conquistas do quê? Na violência. Vemos isso claramente no Velho Testamento, não é? E na época de Jesus, também tinha? Nossa, também, tinha bastante, né? E qual era o Filho de Deus que as pessoas esperavam daquela época? O que veio? Nos ensinar a dar a outra face? Que disse que é preciso perdoar 70 vezes 7 vezes?
Não! O povo esperava aquele que viria à frente do exército de Deus para libertar, para tomar o poder romano. Tanto que muitos questionaram. Que filho de Deus é esse, né? Que não libertou o povo hebreu da opressão dos romanos? Questionaram, assim, aonde está o seu exército? Porque ele mesmo não se libertou da cruz, dentre tantos outros, né? Questionamentos, sarcasmos com Jesus. E depois de todos os ensinamentos deixados pelo mestre, né? Como vem sendo a trajetória, a própria história do cristianismo. A gente vê que mesmo a história do cristianismo, ela é pautada na conquista do poder por meio da violência. Mesmo após o mestre ter nos ensinado o caminho a seguir, ter nos ensinado o seu evangelho, ter deixado o seu evangelho, ter nos deixado o sermão da montanha. Mesmo assim, ainda vemos a violência como a mola propulsora para as conquistas, né? Vamos aqui lembrar um pouquinho, puxar da memória. Quem não se lembra da Santa Inquisição, e ainda levava o nome de santa, né, gente? Das cruzadas, das perseguições religiosas. E, nos nossos tempos atuais, as guerras santas ainda tão presentes. A intolerância religiosa, a apologia, gente, a tortura. Frases como bandido bom é bandido morto. Atitudes e frases como essa, proferidas por cristãos, seguidores de Mestre Jesus. Um outro grande exemplo dessa, digamos assim, equivocada conduta espírita está na trajetória, né, de vida do nosso Saulo, antes da sua transformação em Paulo, né, o apóstolo dos gentios. Quem leu lá o livro, Paulo e Estevão, sabe que Paulo, nascido Saulo de Tarso, ele foi filho de hebreus, né, era filho de hebreus, conhecedor de vários idiomas, né, estudou bastante, desde jovem, na escola lá de Gamaliel, se especializou no conhecimento dos livros sagrados. E aí Saulo tornou-se então fariseu e cumpridor, né? Cumpridor rigoroso da antiga lei, perseguindo quem? Perseguindo os cristãos. Por quê? Porque Saulo entendia que eles eram inimigos da lei de Deus. E aí, numa passagem, num momento, quando Estevão é preso, Saulo de Tarso o interroga, questionando quem seria esse Messias, né, que Estevão seguia. Que filho de Deus, né, que enviado de Deus era esse que não conseguiu se livrar da cruz? Saulo faz essa pergunta. Porque o que esperava Saulo, né, na visão das pessoas? Um guerreiro à frente do seu exército. E esse irmão ainda tão, né, equivocado com essa conduta que deveria ter um filho de Deus, ele ainda continua, mesmo após a morte, né, de Estevão, ele continua até que na famosa estrada para Damasco, ele se dirigia à cidade de Damasco com cartas, né, que autorizavam a prisão de mais cristãos. Ele então tem o seu despertar, né, os olhos da matéria, eles se fecham e os olhos espirituais se abrem ao encontro do nosso mestre, ao encontro do Cristo de Deus. Gente, esse momento é lindo, né? Quem lê o livro não tem como não se emocionar, é inesquecível. E nesse momento, nosso irmão passa a ser então o maior divulgador do Evangelho do Mestre. Por isso, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E disse também o Mestre, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. É preciso que a gente entenda que os bens terrenos, eles podem até ser conquistados por meio do poder e da violência. A gente vê isso, né, no mundo em que a gente vive. Mas os espirituais não. A fragilidade da vida encarnada nos mostra que o poder terreno
é perene. Ele se destrói facilmente, como um castelo de cartas que a gente monta. Por exemplo, aqui estamos nós conversando nesse nosso encontro, nesse nosso estudo. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, algumas horas, anos, sei lá quantos, podemos não estar mais aqui. E não importa a posição que cada um ocupe ou dos bens materiais que adquirimos, todos nós, um dia, retornaremos à pátria espiritual, levando apenas as virtudes que já angariamos e também os vícios que carregamos ainda. Todos nós. Pelo processo de desencarne, que aqui a gente costuma chamar de morte. Na verdade, a morte do corpo físico, teremos o nosso momento de juízo final, da qual tudo que for da matéria vai ficar para trás, vai ficar aqui. E responderemos pelo que carregamos no coração. E aí a gente deixa a primeira pergunta, E o que carregamos no coração? O que é importante carregar no coração para ser manso e pacífico, conforme ensinado por nosso Mestre Jesus. E aí, chegamos então à instrução dos Espíritos, porque eles nos trazem algumas virtudes necessárias, tá? As duas primeiras são a doçura e a afabilidade. Elas são destacadas, analisadas, pelo irmão Lázaro. Para quem não se lembra, o irmão, segundo a narrativa de 3 evangelhos, se eu não me engano, Mateus, Marcos e João, nesses 3 evangelhos, existe a narrativa de que ele foi ressuscitado por Jesus. Na verdade, ele foi retirado do estado de letargia. Essa é uma passagem muito famosa, conhecida, e retratada em 3 evangelhos. Bom, mas qual a análise que esse nosso irmão Lázaro faz a respeito da afabilidade e da doçura? Ele nos diz que a afabilidade e a doçura se originam da benevolência. Ser afável é ser cortês, é ser amável, é ser acessível. Já a doçura é uma qualidade de quem é meigo, de quem é brando. Ou seja, essas duas qualidades, a afabilidade e a doçura, elas são frutos da benevolência para com o próximo. Opa, essa frase, lembra? Questão, se eu não me engano, 886, questão do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos são categóricos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A garganta tá seca. Benevolência para com os outros. Mas Lázaro nos chama a atenção para os personagens, que desempenhamos em diferentes locais. Que personagens são esses? Ele chama de verniz social. Quando somos uma pessoa em um ambiente social e somos outra pessoa em nossa intimidade. Ele nos diz que o mundo está cheio de criaturas que têm o sorriso nos lábios, mas o veneno no coração, que são brandas desde que ninguém lhes pise o calo e nem lhe contrarie. E que não basta ter atitudes exteriores de boa educação, de gestos suaves, de ser afável no falar, se são resultados apenas de aparências sociais. Nosso irmão Lázaro, ele inclusive cita, irmãos que em casa são verdadeiros tiranos. São agressivos, grosseiros, que eles são incapazes de gesto de delicadeza. Que eles gostam muito de dizer a famosa frase: aqui quem manda sou eu, e ponto final. Mas, fora do lar, eles se apresentam de forma super educada, polida no falar e no ouvir. E que não basta isso, porque não basta que os lábios saiam mel.
Se não existir mel também no coração, que na verdade o que temos é uma hipocrisia. Que a afabilidade e a doçura, elas devem emanar, né, sinceramente do coração da criatura. Devem vir de dentro, não simplesmente sair pela boca. Não adianta usar máscaras, né, de uso externo. Por quê? Porque as deformidades, elas não são ocultas para o nosso Pai Criador. Ninguém engana Deus, gente. Ele está em toda parte. Ele nos conhece como nós realmente somos. Então não adianta o verniz social, o teatro. É preciso ser honesto, é preciso ser sincero consigo mesmo e se apresentar a todos como realmente somos. Ainda temos sim muitos defeitos, mas esforçamos para melhorar e vencer as nossas más inclinações. Assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, tá, gente? Lá no capítulo 17, eu acho que é, 17. Sede perfeitos, na parte que fala sobre os bons espíritos. Qual é a recomendação? O que é dito lá para se reconhecer, né, um verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Então, quem deseja ser afável e suave nos relacionamentos com os outros, precisa cultivar o amor ao próximo, para com ele ter boa vontade com os seus erros, com as suas imperfeições, com as suas dificuldades. É preciso, meus irmãos, se esforçar sim, se esforçar para compreender, para aceitar as pessoas como elas são, tá? Querendo para elas, na verdade, o que gostaríamos de receber, usando da benevolência para com as faltas, para com as falhas alheias. Como gostaríamos que as pessoas fossem? Não gostaríamos que as pessoas fossem benevolentes para conosco? Amar ao próximo como nos amamos e como gostaríamos também, né, de ser amados pelos outros. É muito importante, gente, muito. Por isso é muito importante, é preciso que nos conheçamos. Conhece-te a ti mesmo e a verdade vos libertará. É preciso que nos conheçamos, que nos aceitemos como somos. As coisas boas que já temos, bem como, com sinceridade, perceber as nossas imperfeições, já que somos espíritos em evolução. E se nos esforçamos, né, para domar as más tendências, permanecendo no caminho do progresso, sabemos, sim, que é difícil. Sim, não é fácil não, é difícil e é lento, mas com certeza é recompensador. Por isso, acima de tudo, é preciso compreender que o próximo, assim como nós, também possui, né, as suas qualidades, também possui os seus defeitos a modificar, que também trilha esse caminho e que, portanto, necessita de nossa benevolência, da nossa doçura, da nossa afabilidade. Mas não para por aí, né? No item 7, um espírito amigo nos fala também sobre uma outra qualidade, a paciência. Qualidade essa também que leva o homem a ser manso e pacífico. E ele nos conclama a ser pacientes. Pacientes com relação ao quê? Pacientes com relação aos sofrimentos pelos quais nós passamos aqui no planeta. E também pacientes com relação ao próximo, que também passam por momentos difíceis, que também passam por provas, por sofrimentos. Ele nos relembra que a dor é uma bênção que Deus envia para todos nós. A gente sabe, né, que muitas vezes esse ensinamento é difícil, né? Entender que a dor é uma bênção, né? É um ensinamento difícil de ser registrado. Principalmente quando somos nós,
os sofredores, né? Ou alguém que nos é querido. Mas quando realmente, gente, acreditamos que o nosso Pai Criador, né, é soberanamente bom e justo, ele é o amor, percebemos que o fardo parece menos pesado quando olhamos mais para o alto do que quando nos curvamos para a terra à nossa frente. Ou seja, o que isso significa? Quando olhamos para o futuro, tendo, né, na mente, no nosso coração, o nosso objetivo maior. E qual é o nosso objetivo maior, gente? A nossa evolução espiritual, a nossa ascensão às esferas superiores, né? Habitar em mundos perfeitos. As dores e as dificuldades da vida se tornam menores diante do que queremos alcançar. Queremos nos tornar espíritos também puros, não queremos? Então, estando encarnados na Terra, a Terra é um planeta de provas e expiações. Tudo bem, estamos caminhando para um planeta de regeneração, mas ela é um planeta de provas e expiações, moradas de espíritos rebeldes, orgulhosos, egoístas. Então é preciso entender que a dor física e moral, ela faz parte da nossa existência. É um instrumento disponibilizado para que aprendamos a lei do amor. Por isso, não existe outro caminho, gente. É preciso passar por isso, é preciso ter paciência, é preciso ter resignação para aproveitar os ensinamentos, né, que essa dor venha nos trazer, esse sofrimento venha nos trazer. Se não fosse pela dor, né, pelas dificuldades materiais, espirituais, com toda certeza, meus irmãos, a humanidade continuaria estagnada em seus desmandos, né? Ela continuaria ainda sendo ditada pelo egoísmo, ainda o é, né? E pelo orgulho, mesmo passando por provas e expiações. E só existem dois caminhos para o progresso, e nós sabemos disso, né? Caminhos são esses: o caminho do amor e o caminho da dor. Somos nós que escolhemos esse aqui, o caminho da dor. Poderíamos escolher o do amor, não é mesmo? Mas nós, pelos nossos erros e más escolhas, escolhemos da dor. Por isso a paciência é uma qualidade bastante importante, né? Para os que querem ser, né, encaixados nas bem-aventuranças, os brandos e pacíficos. Porque por meio dela é possível suportar os incômodos sem queixumes, com resignação, sem se desesperar, sem se rebelar, sem se achar vítima, né? Isso é muito importante, porque a gente sempre se acha vítima e não existe injustiçado. Cada um colhe o que plantou. Portanto, se a gente quer, né, se queremos colher diferente no futuro, é preciso semear agora. É preciso ter paciência, plantar para colher mais à frente. Nosso irmão também nos diz que a paciência é uma caridade. Que doar aos pobres, por exemplo, é uma caridade? Sim, a esmola, né? Mas é uma caridade mais fácil de todas. Mas a mais meritória, né, é perdoar. Perdoar os que Deus coloca em nosso caminho, ter paciência com eles. E que muitas vezes são instrumentos do nosso sofrer, para que coloquemos, né, em prova a virtude da paciência. Eles estão ali realmente como instrumentos. Nossa, sim, porque olha só, como é que a gente vai saber que a gente adquiriu a virtude da paciência se não formos testados? Não é verdade? Porque aqui, ó, na calmaria, na tranquilidade, na yoga, todos nós somos pacientes, não é mesmo? Mas na hora que o bicho pega, que nos sentimos incomodados, que mexe com o nosso orgulho, é que realmente percebemos se somos pacientes, se perdoamos, se entendemos que assim como nós, né, cada um nasceu
para se melhorar também, para fazer também o bem, fazer o bem e progredir também. Se somos imperfeitos, assim também é o nosso próximo. Então, para perdoar, é preciso, primeiro, compreender aquele que erra como um ser também em evolução. Ter paciência com as suas imperfeições, com as suas agressões, com os seus rompantes, né? Assim como desejamos que os outros tenham conosco. E o Espírito Amigo também nos lembra que o nosso Mestre Jesus, né, nosso querido, nosso modelo, ele, aqui, quando esteve junto a nós, e mesmo sendo um espírito puro, né, sofreu mais do que todos, e sem nada de mal haver causado. E aí, com todo o amor que ele nutre por nós, ele exclamou ao Pai: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, sigamos com força e com fé. No item 8, continuando, nosso irmão Lázaro nos fala sobre mais duas qualidades. Quais são essas? Obediência e resignação, mais duas qualidades dos mansos e pacíficos. O que diz? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Gente, lindo. Quando eu li isso, eu achei o máximo. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Porque diferente do que muitos imaginam, a obediência e a resignação não são negações de vontade. A pessoa tem uma vontade e ela nega essa vontade. Não. Ao contrário, elas são virtudes ativas. Por quê? O orgulhoso, né, o egoísta, ele não consegue ser obediente e resignado. Você já percebeu isso? Né? O que acontece com eles? Eles, na maioria das vezes, eles se revoltam, têm a tendência de ser coléricos, irados. Eles, quando eu digo, tá? A gente também tá encaixado algumas vezes nisso, né, gente? A gente está caminhando, mas a gente ainda traz o orgulho. Por isso, a obediência e a resignação trazida por Jesus nada tem a ver com aqueles métodos usados, né, pelos poderosos da terra, ou seja, a obediência e a resignação pela força ou pelo temor. Isso não é obediência, né? Por quê? Porque a pessoa, ela só não faz porque ela tem medo. Se ela não tivesse medo, ela não teria essa atitude, ou seja, ela não seria obediente, ela só é obediente porque ela tem medo da represália. Obedecer e resignar-se são atos conscientes, eles não são omissões, tá? São ações de quem se submete às leis divinas, ações de quem confia no Pai Criador. Entende que a causa das dores e sofrimentos, aqui que passamos, né, os sofrimentos terrenos, eles estão dentro dos que aqui habitam. Como assim? As ações externas, né, os acontecimentos, eles apenas estimulam reações do íntimo de cada um. Ninguém pode roubar a sua paz se você a tiver. Cada um só dá o que tem. Somos nós, protagonistas das nossas histórias. Por isso, o obediente, né, o resignado, ele se esforça para aceitar, sem revolta. Porque ele entende que esses males são necessários para o progresso espiritual. Tá vendo como é que é diferente? Eles não obedecem porque têm medo, eles compreendem a importância, né? Mas os espíritos também nos falam no outro item, 2 itens, no 9 e 10, a respeito de um assunto importantíssimo, a cólera. A cólera é exatamente o lado antagônico aos brandos e pacíficos. Então, muito importante esses 2 itens colocados aqui,
né, nas instruções dos espíritos, eles esclarecem que a origem da cólera está exatamente no orgulho, que leva o homem a se julgar acima do que ele é. No próprio Evangelho, a gente tem, né, que o egoísmo, ele é filho do orgulho. E que o próprio orgulho, né, o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, os causadores de todas as misérias do mundo terreno. E nesse universo, né, o universo dos orgulhosos, né, a gente vai ver situações como, né, orgulhosos porque eles acham que possuem bens materiais, né? Orgulhosos porque ocupam uma determinada posição social, orgulhosos porque se sentem melhores, mais inteligentes do que outros, né? Todos eles, de alguma forma, se julgam o quê? Se julgam superiores. E esse sentimento, né, esse sentimento de superioridade, de orgulho, né, de orgulho nas suas conquistas, né, o prazer das conquistas, fez com que o homem se colocasse ao longo da história como um Deus. Vamos parar para pensar. Que ele tudo pode, colocando-se no centro, né, e ao redor dele os menos capazes no entendimento dele, os mais fracos que existem para servi-lo, conforme a sua compreensão. Assim, o homem vem se posicionando, gente, inclusive, né, com relação aos demais seres da criação. Vemos, né, equivocadamente entendimentos, inclusive, de que os animais aqui estão para nos servir. Não, os animais, eles não estão para nos servir, eles são seres também da criação. Nossos irmãos estão aqui também para evoluir. O orgulho, inclusive, ele fez com que, durante muito tempo, né, se tivesse uma visão antropomórfica de Deus, né? Aquele Deus semelhante ao homem, o velhinho, que ali fica com características humanas, então ele julga, ele tem preferências, ele escolhe um filho para o outro, se ele está de mau humor, ele pune, se ele fica feliz, ele dá privilégios. Na verdade, se a gente para, né, para pensar, essa visão continua, né? Continua ainda até hoje, não continua? Sim. Ainda, quando ficamos incomodados, né, e nos revoltamos, quando acontecimentos que ocorrem em nossas vidas e nós não concordamos, na mesma hora nós questionamos a Deus. Por que comigo? Por que você permitiu, Pai, que essa tragédia, que esse acontecimento acontecesse comigo? Por que eu? Né? Fazemos esse questionamento. E sem perceber, deixamos que o nosso orgulho fale mais alto. Na verdade, por quê? Por que você está dizendo isso? Porque se fosse com o outro, poderia. Tudo bem. A revolta é porque acontece conosco. Então, nós somos melhores que os outros? Olhamos os nossos inimigos com outro olhar? Os nossos amigos com outro olhar? Olha aí os nossos amiguinhos, egoísmo e orgulho, dando o ar da graça. E um dos males do orgulho, que o orgulho causa no homem, é exatamente a cólera, a irritação, sempre que a pessoa se sente contrariada em algo. Esses acessos, né, os espíritos chamam de demência passageira. Surge sempre que um conselho, uma observação, alguma coisa assim, fere o orgulho de quem se sente exposto, né? Por que fere? Porque ele não admite que outros o vejam de uma forma diferente do que ele se vê. Porque ele se sente superior. Então, como é que alguém pode contestar? E aí, os espíritos nos dizem, procurai a origem desses acessos de demência passageira. E encontrarás, quase sempre por base, o orgulho ferido. Tá vendo como é que o orgulho tá ali, né? A base de tudo.
E as pessoas coléricas, elas ficam cegas, né? Chegam ao ponto, gente, de agredir objeto, né? Chuta a porta, joga coisa no chão, quebra, sei lá. Atitudes totalmente irracionais em um ser da criação que se encontra na etapa da racionalidade. A gente nunca parou para pensar nisso, né? A gente volta, né? A gente deixa aflorar esse instinto, deixa de lado a inteligência e deixa aflorar esse instinto. E aí a gente se pergunta, será que a cólera exclui as demais qualidades do coração? Os espíritos dizem que não, mas a cólera impede que se faça o bem e pode levar à prática de muito mal. É exatamente assim que os irmãos disseram. Porque imagina, gente, se num acesso de fúria, por exemplo, a gente pratica um ato que venha a deplorar toda a nossa vida. Se por isso já seria, né, um motivo em geral do homem se esforçar para dominar, no momento de cólera a gente vai e atenta contra a vida de uma pessoa. Isso já seria um motivo para a gente dominar, certo? Os nossos instintos. E no caso do espírita? Mais ainda. Por que você está dizendo isso? Porque a cólera, gente, é contrária à caridade e à humanidade, à humildade cristã. Ou seja, ela é contrária aos ensinamentos trazidos por nosso Mestre Jesus. Lembra que a gente falou lá no início, quando a gente começou a falar da cólera? Ela é antagônica aos brandos e pacíficos. E os espíritos de luz alertam que se víssemos, né, esses comportamentos desequilibrados, destrutivos, né, esses comportamentos totalmente fora de controle mesmo, né, se estivéssemos a uma certa distância e víssemos como uma pessoa se comporta, né, olhássemos, nos sentiríamos ridículos ou mesmo ficaríamos com medo de nós mesmos. E que vibrar, né, colericamente apenas nos trará doenças e mal-estar. Doenças que virão no nosso corpo e mal-estar. Sentimentos ruins que só farão com que sejamos mais infelizes, além de não resolver nada. E aí a gente fica, né, gente, nesse ciclo que a gente não consegue sair. Porque a gente fica doente, a gente fica irritado porque a gente está doente. Aí a gente fica doente de novo e a gente fica nesse ciclo. A gente fala tanto de paz, meus irmãos, mas ainda temos tanta dificuldade em deixar que ela cresça dentro de nós. Nós vivemos um mundo da rapidez, né? Tudo ágil, rápido, com pressa, queremos tudo para ontem. E aí muitos irmãos dizem que exatamente por causa disso, eles não conseguem dominar a cólera, que ela vem, né? É aquela coisa que vem, que ele não consegue controlar, quando ele se deu conta, já aconteceu em determinados momentos. Gente, mas é preciso que a gente pense o seguinte, é preciso a gente perceber que o nosso corpo, ele só dá cólera àqueles que já têm. Ele não dá cólera a quem não tem. Ele não dá vício a quem não tem. Então temos isso sim dentro do espírito. Mas nós não fomos criados para vibrar no ódio e na cólera. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Ele adquire os vícios e também as virtudes. Se assim não fosse, aonde estaria o mérito e a nossa responsabilidade? Então, somos nós sim que vibramos na cólera e passamos para o corpo. É preciso assumir a nossa responsabilidade pelas nossas emoções e lutarmos, né? Não contra os outros, contra nós mesmos, para modificar as nossas más inclinações. Reconhece-se um verdadeiro espírita. Quando modificamos o espírito, o corpo, ele responde com vontade firme. Se somos pacíficos, o nosso corpo será pacífico. Se somos irritadiços, o nosso corpo será irritadiço. Retornamos então lá ao versículo, né, do nosso estudo, os versículos ditos pelo mestre. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Eles serão chamados filhos de Deus.
Há tempos que vivemos situações, né, de instabilidade do ser humano, situações emocionais que refletem no padrão vibracional do planeta. Temos desencarnes coletivos, temos catástrofes naturais, temos um grande aumento também da criminalidade, evidências de um processo de transição planetária que sabemos que o nosso querido e amado planeta Terra está passando. E que também, né, podem ser vistas nos conflitos emocionais e psicológicos, no acirramento da política, gente, onde as posições de muitos são marcadas pelo radicalismo de ideias e de posições, gerando uma onda de violência. Uma onda de violência que ignora o diálogo. Vemos isso no nosso Terra Brasil. Vemos muitos irmãos se intitulando cristãos, seguidores do Cristo, falando no Cristo, mas se esquecendo de vivenciar os ensinamentos, os belos ensinamentos trazidos pelo nosso governador planetário, o Evangelho de Jesus. Ser manso, ser pacífico não significa ser covarde, não significa ser fraco, não significa ser servil. Ser manso é ser crente da bondade do Pai. Ser firme no bem é desistir de qualquer violência, é vencer a cólera e toda expressão descortês com os nossos semelhantes. É preciso que a gente entenda que toda palavra ofensiva exprime um sentimento e esse sentimento é contrário à lei do amor e da caridade. Lembra que a gente falou que a gente pode matar, né, através das palavras? Ser manso e pacífico é alimentar-se de paz. Sabemos que a reforma íntima, alicerçada na prática do verdadeiro amor, o verdadeiro amor ensinado por Jesus, ela é difícil, sim, mas ela é a base da evolução moral e espiritual que todos os seres humanos precisam experimentar em algum momento das suas vidas. E esse é o convite. Por isso lemos a mensagem de Emmanuel: deixe brilhar a vossa luz. É chegado o tempo de brilhar a luz daqueles que sonham com um mundo de regeneração. Para sermos, queridos irmãos, merecedores de realmente continuar, né, a bênção, de encarnar nesse orbe modificado, ou seja, de herdar a tão sonhada terra prometida, na sua condição já de regeneração, temos que mudar as nossas atitudes. É chegado o tempo de que o império do amor universal, pregado pelo Cristo Jesus, em que cada irmão verá em seu semelhante um irmão que lhe cumpre respeitar, é chegado esse momento. Nosso Mestre Jesus, nosso pacificador, na verdade, né? Ele nos disse, pouco antes do seu desencarne, do retorno à governança planetária: a paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. A transformação íntima, como dissemos, é difícil, sim, com toda certeza. Mas é preciso começar, é preciso dar o passo. É preciso pegar o exemplo, e aí a gente vai voltar, né? É o exemplo da trajetória do nosso irmão, Paulo de Tarso, que fizemos questão de ressaltar no estudo. Aproveitando essa maravilhosa lição de transformação, que possamos trazê-la para o nosso cotidiano, que possamos nos indagar, ser sinceros conosco mesmo. Assim como Paulo, estamos também nós na estrada da vida, por meio das nossas atitudes, perseguindo Jesus. Somos ainda o Saulo de Tarso. Estamos de posse das cartas para Damasco, julgando, humilhando, injuriando, aprisionando todos aqueles que buscam,
né? Seguir o Cristo em sua simplicidade? Será? Será que necessitará que Jesus encontre conosco na estrada da vida mais uma vez para nos indagar por que nós que somos conhecedores do seu evangelho não vivemos como ele nos exemplificou? É importante que a gente faça assim, meus irmãos, a reflexão sincera. O mestre disse: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para que ele servirá? Se não, para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, é preciso que tenhamos humildade suficiente, tá? Para reconhecer e responder diariamente, naquele momentinho nosso, né? Nós e nós mesmos, com sinceridade. Quantas vezes temos calado diante de uma ofensa, né? Perdoando, sendo mansos e pacíficos. Quantas vezes temos perdoado os que nos criticam ou injuriamos, humilhamos? Quantas vezes temos disciplinado a nossa língua, evitando a injúria e a maledicência? Qual o nosso empenho para eliminar o mal, não no outro, eliminar o mal em nós? O cristão, seguidor e trabalhador do Cristo Jesus, é o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Mas se nos acomodarmos, né? Se não nos modificarmos e nos acomodarmos nas nossas imperfeições, o evangelho de nada nos servirá. E aí, meus irmãos, para terminar, eu gostaria de ler também uma outra mensagem. E essa está no Fonte Viva. Mensagem também enviada por Emmanuel, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier. É a número 8. Obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas merecedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo de seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Que possamos, de aprendizes, passar a ser seus obreiros, que levemos o seu evangelho aonde estivermos e que a centelha divina que habita em nós
possa brilhar, que possamos deixar brilhar a nossa luz. Mas é preciso seguir com força e fé o ensinamento de nosso Mestre Jesus, esforçando-nos para domar as nossas más inclinações, assim como ele nos disse no seu Evangelho. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês e que a gente possa se encontrar numa próxima vez. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.